No habitual espaço de comentário político de Cecília Meirelles e Catarina Martins, Cecília Meirelles fez questão de relembrar à Catarina Martins que ela já foi líder do Bloco de Esquerda e que fez parte de um fenómeno trágico chamado Geringonça, que inundou Portugal com políticas esquerdistas, anti-portugueses, que destruiu a habitação e que destruiu os serviços públicos. Catarina Martins não achou muita piada e, portanto, sejam muito bem-vindos e vamos ver o que é que Catarina Martins diz sobre este tema, que eu acho que é relevante. Tivemos aqui uma picardia séria entre Cecília Meirelles e Catarina Martins, que acontece com alguma frequência, nomeadamente quando os temas são um bocadinho mais ideológicos. E, portanto, vamos ouvir este confronto e fazer uns comentários. Não podemos esquecer que Montenegro começou por dizer que a sua empresa era uma empresa para tratar de património imobiliário da família. Sim. Depois, afinal, não era, e era o regime de proteção de dados das empresas, e afinal não era porque até a restituição de uma gasolineira que fez. Montenegro foi sempre mudando de versão à medida que se forem encontrando as empresas. E foi Montenegro que quis uma moção de confiança, porque, como se explicou no Parlamento, não estava para responder a perguntas de deputados e hoje não estava para responder a perguntas de jornalistas. E eu acho isso grave. Cecília Meirelles, quer responder à questão da saúde? É tudo sempre muito grave. A gente, quando acha tudo grave, depois acontece alguma coisa realmente grave e, quer dizer, se todos os dias há factos graves, às tantas já nada funciona. Sobre a questão da saúde, eu não ouvi o direto, mas li as declarações e tive o cuidado de ler as declarações. E aquilo que eu vi a Ministra da Saúde dizer foi duas coisas que me parecem de meridiano bom senso, porque este assunto é um assunto, como é evidente, sensível. Estamos a falar de dados de 2024 e estamos a falar de um agravamento da taxa de mortalidade infantil. Embora em Portugal já tenha havido taxas antes da pandemia semelhantes, eu acho que dados destes são sempre para investigar. Aquilo que eu vi a Ministra esclarecer foi que já em janeiro tinha mandado fazer um grupo de trabalho precisamente para perceber quais eram as causas específicas, até porque parece ser um fenómeno mais localizado a sul, sobretudo em Setúbal, e portanto disse que queria esperar para perceber exatamente o que é que estávamos a falar e disse que não podia garantir que o que se tem passado nos últimos anos no SNS não tivesse nenhum impacto nisto. Enfim, a Catarina Martins traduziu isto, não em relação à sua ação da Catarina Martins enquanto esteve na Geringonça e também foi parcialmente responsável, não à ação do governo. Foi há 10 anos. Não foi nada há 10 anos. Lisonjeada por a Cília achar que eu termino a política durante 10 anos, Cília, mas não aconteceu. Se posso depois acabar, é assim, não foi há 10 anos. Há 10 anos foi quando começou. E acabou em 2019. Há 6 ou 7 foi quando acabou. Andou a aprovar coisas com o PS e agora acha que o que foi o Bloco de Esquerda. Mas posso continuar? Eu percebo que esteja nervoso. Não, é uma coisa que eu acho adorável, até numa altura do campeonato, digamos assim, em que o Bloco de Esquerda está a fazer uma prova de sobrevivência, trazendo os seus antigos lutadores do partido, os seus antigos camaradas para efetivamente fazer esta prova de vida do Bloco de Esquerda, mas a Catarina Martins e outros integrantes do Bloco de Esquerda gostam com frequência de se gabar da altura da Geringonça. Eu acho que a Mariana Mortágua não é tão favorável à Geringonça como era Catarina Martins, mas gostam muito de se gabar dessa altura. Inclusive foram raspados da Assembleia da República por parte do António Costa, mal ele deixou de precisar de vocês. Mas gabam-se muito dos feitos da esquerda em Portugal, esquecem-se de dizer que efetivamente houve problemas criados pela esquerda que ainda hoje não conseguimos resolver. E os feitos são bastante relativos, nomeadamente falarem do aumento das pensões e dos salários, quando a inflação não significa que esses aumentos nominais se transformem obrigatoriamente em aumentos reais, mas isto é a demagogia esquerdista que é feita do ponto de vista económico já há imensos anos. Gostava só de deixar uma nota. Sim, Montenegro mentiu ao país e fugiu às perguntas. Agora, Montenegro estar mais bem disposto ou menos bem disposto a falar com os jornalistas é-me sinceramente irrelevante. Não tem que ser arrogante, tem que responder às perguntas, é titular de um cargo público, ou pelo menos voltará a ser, nem que seja deputado na Assembleia da República, mas ele caso perca sai, mas não me parece que ele vá perder, e portanto, nesse caso tem que ser escrutinado e tem que se habituar a isso. Agora, efetivamente, Catarina Martins foi parte de uma solução governativa que destruiu o país, não só nos serviços públicos, mas no que funcionava dos serviços públicos. PPPs que funcionavam e que, aliás, hospitais onde eu nunca pus os pés, mas pessoas que frequentavam esses hospitais e que diziam com frequência que na altura da existência das PPPs, essas PPPs funcionavam e davam um funcionamento saudável ao hospital. Mal se destruiu isso por motivos ideológicos, acabámos por ficar com hospitais
pouco funcionais e que podiam apenas colher a medalha de dizer não, nós não temos cá parcerias com os privados, somos 100% públicos, mas isso não garantiu melhor qualidade de vida às pessoas, não garantiu melhor acesso ao Serviço Nacional de Saúde à pessoa comum. A pessoa comum não quer saber se o hospital é público, se é privado, se o médico recebe do Estado, se recebe de uma empresa privada. A pessoa quer saber se é atendida com qualidade e se consegue ser atendida na medida das suas possibilidades financeiras, que isso também é relevante. Vamos ouvir agora que o embate fica um bocadinho mais feio. Catarina Martins não gosta de ser chamada à responsabilidade, mas gostou na altura de dizer que estava pronta para a segunda chamadinha de António Costa quando ele colheu a maioria absoluta. O problema de Catarina Martins foi que essa chamada nunca chegou. É que acho que vai, vai a volta e vai ser julgada por isso. O tempo de hoje e sistematicamente, quando está em causa, não podemos discutir, quando está em causa opções que foram feitas com o voto conjunto da direita e do PS, a Cília gosta de falar do que aconteceu há 10 anos, que é uma maneira de nós nunca discutirmos a alternativa política. Catarina, deixa só concluir o raciocínio da Cília Meirelles. Nós não vamos discutir nada se continuar a interromper-me consecutivamente. E eu sei que há eleições, mas eu estou um bocadinho já... Obviamente tenho as minhas para mudarmos de assunto, sim, vamos lá fechar. Mas estou fora do jogo e, portanto, se calhar vejo as coisas de outra maneira, com um bocadinho menos de nervosismo. E, portanto, consigo também pôr as coisas, se calhar, noutra perspectiva, de quem passou o dia a pensar noutras coisas e agora está aqui, ouviu notícias, mas o grosso do meu tempo não é ocupado nisto e, portanto, vejo as coisas de outra maneira e eu acho que é isso que enriquece o nosso debate. Agora vamos lá ver. Há 10 anos foi quando começou, há 10 anos não foi quando acabou e sim, foram tomadas medidas que ainda hoje têm consequências. O fim das PPPs foi uma posição do Bloco de Esquerda, ainda hoje tem consequências que são nefastas e que são para a saúde das pessoas. E eu acho que tem todo o direito... transforma isso num facto. Vamos outra vez, não é? Cília, porque está sempre a repetir os mesmos argumentos que não são um facto. Porque é verdade. É uma verdade incómoda, mas é verdade. Não é verdade. As PPPs acabaram porque os privados não tinham interesse. E não houve investimento do EPS na saúde. E por isso o Bloco de Esquerda não apoiou o PS porque queria um serviço nacional. Não apoiou o PS, não. O Bloco de Esquerda durante 4 anos apoiou o PS. Depois o PS é que achou que deixou de precisar e, portanto, fez-se mais difícil e foi mais complicado. Em 2025, eu acho que toda a gente gostava muito mais. Até porque estamos a voltar a debate. Vamos mudar para concluir, para mudarmos mesmo de assunto. Sim. Eu também, mas agora estamos sempre a repetir a mesma coisa. Nós não podemos, vamos lá ver, agora também olhando para as coisas como elas são. Quando uma ministra diz é normal que não se possa excluir que o que se passou nos últimos anos no SNS tenha consequências no presente, nós quando discutimos o presente em setores tão complexos, e acho que já toda a gente percebeu que o SNS e a saúde é um setor extraordinariamente complexo. Nós queremos discutir isso, fingindo que as medidas são tomadas num mês, os seus efeitos cessam no mês a seguir e que não são encadeadas e que os atos não têm consequências passados anos daquilo que foram tomados, eu acho que é olhar para as coisas de uma maneira que é depois necessariamente superficial. Bom, Cecília Meirelles, mas isso é o que o próprio regime favorece, quer dizer, esta questão do leilão dos salários mínimos, em que a AD diz que em 2029 teremos 1.100 de salário mínimo, mas o Partido Socialista dizia 1.110. Isto é o que o regime favorece. Projetos de longo prazo são desprezados em regimes como é o nosso e, aliás, estamos muito à procura da novidade. Um dos problemas que os jornalistas apontaram aos atuais programas políticos e até aos atuais líderes políticos de forma mais ou menos transversal foi o facto de não haver grandes novidades. E este é um dos problemas do regime. Às vezes não tem que se inventar a roda. A roda se calhar já existe. E se a roda já existe, podemos utilizar algo que já funcionou noutros países com realidades semelhantes à nossa e podemos analisar e extrapolar essa realidade para a nossa própria realidade. O problema destes jornalistas, e que é incentivado pelo atual regime e por esta podridão toda, é estes jornalistas acreditarem que existe obrigatoriamente uma necessidade da novidade quando os líderes políticos são os mesmos de há um ano atrás, os programas políticos são mais ou menos os mesmos, a realidade internacional mudou em algumas coisas e aí sim admito alguma novidade, até em reação à guerra de tarifas e tudo mais, admito que possa cada um ter o seu projeto em reação a essas novidades. Agora, de um modo geral, estamos com os mesmos líderes políticos de há um ano, estamos com as mesmas ideias, com os mesmos problemas e, portanto, não haver novidades não é por si só um mal. Se calhar os partidos têm soluções que consideram adequadas e mantê-las de um ano para o outro não é o problema. E isso é um dos problemas do regime. Projetos de longo prazo são
são desprezados porque trocamos de governantes de 4 em 4 anos. E esta crítica tem que ser feita à democracia porque queremos resultados muito para o imediato. Só que não só há problemas mais complexos que demoram a ser resolvidos, como os efeitos da resolução de um projeto de longo prazo vai efetivamente demorar tempo a aparecer do ponto de vista prático. Mas enfim, isto é uma reflexão sobre o regime, vale o que vale. O Partido Socialista governou 20 dos últimos 27 anos. É verdade. O Partido Socialista, apoiado uma boa parte do tempo pelo Bloco de Esquerda, governou imenso tempo em Portugal. As políticas de esquerda já deram o que tinham a dar, Catarina Martins. É muito o que dizia um comentador do PSD, que eu nem aprecio particularmente, na SIC Notícias. A esquerda apresenta-se como donos da resolução da pobreza. Vêm ao mundo para resolver a pobreza. Mas estamos cada vez mais pobres e a esquerda está em extinção. Porquê que isso acontece? Bom, se calhar acontece porque as soluções que a esquerda tem para a pobreza aumentam a pobreza e não a diminuem. Talvez, é apenas uma possibilidade, quiçá, não é? E portanto, esta questão da geringonça está mais do que falada e do ponto de vista da Catarina Martins dizer que isso não tem correspondência com a realidade, dizer-se que as PPPs acabaram por culpa dos privados e não por ação governativa, eu acho que a Catarina Martins tem que pôr os olhos naquilo que é o aumento dos seguros de saúde por parte dos portugueses. Os portugueses, metade deles têm cada vez mais seguros de saúde e portanto, se têm seguros de saúde e optam por gastar o pouco dinheiro que recebem ao fim do mês parcialmente num seguro de saúde, com toda a probabilidade significa que os impostos que pagam não são suficientes para lhes dar um Serviço Nacional de Saúde em condições. Até porque, e diga-se de passagem, o Serviço Nacional de Saúde tem objetivamente os incentivos errados. Isso é demasiado óbvio. O Serviço Nacional de Saúde não funciona, recebe mais fundos. O privado, se não funcionar, vai à falência. E, portanto, isto é um dos problemas que as pessoas, do ponto de vista ideológico à esquerda, não estão dispostos a abordar, que é: há problemas que podem ser resolvidos com soluções menos ideológicas e que tornam os hospitais do Serviço Nacional de Saúde completamente funcionais, como estavam alguns que tinham PPPs, que acabaram e que pessoas que utilizavam esses hospitais dizem abertamente que a coisa estava muito melhor quando as PPPs lá estavam, mas depois a culpa, obviamente, que é dos privados que só procuram o dinheiro. Obviamente que os negócios procuram o lucro não é uma coisa má e, efetivamente, não deve ser tratado como uma coisa má e os ricos não devem ser tratados como sub-humanos, como são tratados pela esquerda, que têm que ser taxados e maltratados. Se forem taxados e maltratados, os poucos ricos que temos saem do país e levam as suas estruturas do ponto de vista laboral para outros países sem problema nenhum, porque os ricos estão à procura de melhores condições financeiras, aliás, com uma classe média e até com uma classe mais baixa. E, portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.